Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para bater um papo com vocês, falar sobre os campeonatos que vão rolar esse ano no futebol brasileiro. Todas as competições, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Série A, Campeonato Brasileiro Série B. E como todo mundo sabe, a temporada do futebol brasileiro começa com os estaduais, né? Alguns campeonatos estaduais já começaram no domingo passado, outros começaram já na quarta-feira, né? A gente vai falar de todos os estaduais que envolvem clubes da primeira divisão. São 9 campeonatos estaduais onde tem clubes que estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vai falar de 4 campeonatos, né? Os dois do Sul, o do Centro-Oeste e o Campeonato Mineiro. Do Sudeste, só que o do Sudeste, Carioca e Paulista vamos deixar mais para frente, para o final, fazer um capítulo à parte deles. O do Nordeste, no próximo vídeo, já vou estar passando os campeonatos dos times do Nordeste. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, né? E também, quiserem comentar alguma coisa, alguma informação que a gente possa estar aprimorando cada vez mais os vídeos, deixa seus comentários aí também, que a gente vai estar olhando todos. O primeiro campeonato que eu vou informar aqui, falar regulamento, classificação, tabela, próximos jogos, é o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho foi um dos que começou quarta-feira, no meio de semana. Ele é dividido em 12 equipes, em 2 grupos de 6. O primeiro turno, as equipes jogam dentro do próprio grupo, e no segundo turno elas jogam, o do grupo A joga contra os do grupo B. Após o primeiro turno, classificam-se 2 clubes de cada grupo, 2 clubes do grupo A e 2 clubes do grupo B. Esses times fazem a semifinal do turno e os 2 vencedores fazem a final do turno. O campeão do primeiro turno joga com o campeão do segundo turno a finalíssima. Caso haja um campeão do primeiro turno, o mesmo campeão do primeiro turno e do segundo turno, não há finalíssima. Ele já é declarado campeão antecipado. Os 2 últimos na classificação geral são rebaixados para a Série B do Campeonato Gaúcho. Os grupos e a classificação estão assim: Inter no grupo A, Inter com 3 pontos, Ipiranga com 3 pontos, Novo Hamburgo e Pelotas com 1 ponto, Juventude e São Luís com nenhum ponto. No grupo B, Caxias e Aimoré com 3 pontos, Esportivo, São José com 1 ponto, Brasil e Grêmio com nenhum ponto. A próxima rodada vai ter São Luís e Juventude, Novo Hamburgo e Ipiranga, Inter e Pelotas, Esportivo e Aimoré, Brasil e Grêmio, Caxias e São José. Os dois clubes que representam o Rio Grande na Série A, como todo mundo sabe, é o Inter e o Grêmio. Agora vamos para o Campeonato Paranaense. É o outro campeonato do Sul que tem times representando a Série A do futebol brasileiro. O Campeonato Paranaense também, a fórmula mudou um pouco, ficou até uma fórmula mais fácil, né? Mais simples até para o pessoal entender. Ela tem 12 equipes, são 11 jogos,
todo mundo vai jogar 11 jogos, joga todo mundo contra todo mundo, num turno único. As 8 melhores se classificam para as quartas de final e as 2 últimas são rebaixadas. Aí depois, quartas, semi e a final do campeonato. Já vai para a sua terceira rodada, ela começou no final de semana passado. A classificação após 2 rodadas está da seguinte maneira: Atlético Paranaense com 6 pontos, o Londrina com 6 pontos, Paraná e Coritiba com 4, FC Cascavel, Cianorte e Operário com 3 pontos, Rio Branco com 2, Toledo e União com 1, PSTC e CR Cascavel com nenhum. A rodada desse final de semana vai ter Atlético Paranaense e Londrina, Cianorte e União, FC Cascavel e CR Cascavel, Operário e Rio Branco, PSTC e Toledo, Paraná e Coritiba. Como todo mundo sabe, os 2 representantes do futebol paranaense na primeira divisão na Série A são Coritiba e Atlético Paranaense. Agora vamos falar sobre o Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano, a exemplo do Campeonato Gaúcho, também começou no meio de semana. Está indo para a sua segunda rodada. O Campeonato Goiano também, a exemplo do Campeonato Paranaense Gaúcho e Paranaense Gaúcho, também são 12 equipes que compõem o Campeonato Goiano. Ele está dividido em 2 grupos de 6, né? E ele vai ser disputado em 2 turnos, só que os do grupo A só vão jogar contra os do grupo B, em turno e retorno. Se classificam 8 para a segunda fase e os 2 últimos na classificação geral vão estar rebaixados. O grupo A tem Atlético Goianiense ele está com 3 pontos, Iporá, Goianésia e Vila Nova com 1 ponto, Aparecidense e Anapolina com nenhum ponto. O grupo B, Jaraguá, Goiás com 3 pontos, Goiânia, Anápolis e Craque com 1 ponto e o Grêmio Anápolis com nenhum ponto. A próxima rodada vai ter Vila Nova e Jaraguá, Iporá e Goiás, Anapolina e Craque, Atlético Goianiense e Goiânia, Goianésia e Anápolis, Aparecidense e Grêmio Anápolis. Outra situação do Campeonato Goiano também. Apesar de ser dividido em 2 grupos, grupo A e B, ele vai ter uma classificação geral e dos 8 melhores, independente do grupo, vão estar classificados para a segunda fase. Assim como os 2 rebaixados também, independente do grupo. Então, quer dizer, poderia ser muito bem o Campeonato Goiano, como no mesmo regulamento do Campeonato Paranaense. 11 jogos, sem separação de grupo, os 8 melhores se classificam. Outro campeonato que a gente vai falar é o Mineiro, o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, ele tem 12 equipes. Só um detalhe, voltando para o Campeonato Goiano, os 2 times que representam o futebol de Goiás na Série A esse ano são Atlético Goianiense e Goiás. O Campeonato Mineiro também tem 12 equipes. Dessas 12 equipes, eles jogam também 11 jogos, todo mundo contra todo mundo, num turno único. Só que aí os 4 primeiros apenas são os classificados para a segunda fase, que aí vai ter uma semifinal e uma final. E os 2 últimos são rebaixados.
O Campeonato Mineiro também começou no meio de semana. Então ele vai ser a segunda rodada dele agora nesse final de semana. A classificação até então é Patrocinense, Cruzeiro, Atlético e Tombense, todos com 3 pontos. Caldense, América, Coimbra, URT, todos com 1. Tupinambás, Uberlândia, Boa e Vila com nenhum ponto. A rodada desse final de semana vai ter Caldense e Uberlândia, Tombense e Cruzeiro, Vila Nova e América Mineiro, Boa Esporte e Coimbra, URT e Patrocinense, Atlético Mineiro e Tupinambás. O Campeonato Mineiro esse ano só tem do futebol de Minas, apenas um time esse ano representa o futebol mineiro na Série A, que é o Atlético Mineiro. No passado, como todo mundo lembra, o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira vez na sua história. Então esse ano ele vai estar jogando a Série B. Muito obrigado, pessoal. Logo mais eu encaminho um novo vídeo, também falando, como eu disse, dos campeonatos baiano, pernambucano e o campeonato cearense. Depois, um capítulo à parte do campeonato carioca e do campeonato paulista. Valeu, pessoal!